Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. E claro, nosso aprendizado de hoje é voltado em uma ferramenta utilizada muito na lei da atração. A ferramenta chama-se meditação ou afirmação 55x5. E como todos sabemos, a lei da atração tem muitas ferramentas. Algumas delas são muito baseadas nos processos de repetição. Ou seja, repetimos alguma coisa até que criamos uma atmosfera que seja apropriada a alcançar aquilo que nós desejamos. Vamos então analisar um pouco sobre a lei da atração, vamos um pouco mais sobre essa ferramenta que está sendo muito difundida e vamos ver se realmente ela tem seus efeitos positivos. A primeira coisa é conhecer como nós fazemos esse método. Como utilizar ele? Como você aí em casa pode aplicá-lo? Bom, ele é muito simples. Como ele se baseia em repetições, você apenas precisa pegar uma folha de sulfite. E com a folha de sulfite em mãos, você escrever uma ou várias frases a respeito do seu desejo, do seu objetivo. Por exemplo, eu tenho um carro. Na verdade, você quer esse objetivo, você quer alcançar esse objetivo. Mas aqui você usa essa afirmação poderosa. Eu quero um carro de modelo tal, cor tal, ano tal, e vai colocando seus detalhes, contanto que não seja também uma afirmação muito grande, que ela seja mais concisa, mas que tenha as características. Você também pode querer um imóvel, pode querer um valor determinado na sua conta bancária e assim por diante. E aí você descreve tudo isso. Muito bem. A partir disso, você tem uma série de pedidos e, no meu ponto de vista, os pedidos eles são mais rapidamente realizados, uma vez que você faz um foco nele. Eu sempre falo sobre o foco, é importante isso. Então você foca em apenas uma afirmação e vai reproduzir ela, ou seja, copiar ela mais 55 vezes e vai fazendo isso. Após o término das 55 repetições da primeira frase que você fez, que é o seu objetivo, bem claro, bem descrito, você vai repetir essa frase uma a uma, ou seja, 55 vezes da mesma frase, em voz alta. Isso vai estimular não só a captação das palavras, das afirmações no seu cérebro, e vai enriquecer você de uma atmosfera atrativa. Muito bem. No conceito geral, a afirmação, a lei da atração, trabalha com esse processo. Foco, repetições. E nós sabemos que o cérebro assimila muito bem tudo isso. Nós sabemos também que hábitos podem ser alterados através de repetições constantes. Não só de palavras, mas do nosso processo mecânico. E o hábito não é só 21 dias, 28 dias. Ele tem uma referência. Ele pode ser instalado em nós dentro de 20 dias a 255 dias. Isso daí promove a inserção de um hábito. Então, se você repete algo durante um período entre 20 e 255 dias, o hábito é instalado. Mas, Dr. Paulo, por que escolheram justamente 55 vezes? Bom, 55 vezes é toda uma proposta que existe dentro da lei da atração. É claro, né? Você começa a perceber que existe algumas coerências conforme números. Por exemplo, por que não 77? Que também é um poderoso número extremamente espiritual, extremamente de prosperidade. Não, mas escolheram 55. Porém, atualmente, nós já vemos algumas alterações. Você vê que essas afirmações podem fazer no plano de 33 vezes 3. Ou seja, de 55 caímos para 33, talvez pela facilidade que isso imponha. Então, a técnica é bem simples. Pegue o seu caderno, coloque lá 55 frases daquilo que você quer, com a sua descrição correta, ou seja, os detalhes são precisos. Não basta, por exemplo, você pedir, eu quero dinheiro. Você tem que pedir a quantia de dinheiro e onde ele vai estar. Não adianta você pedir 100 mil reais e você não tem nem conta no banco. Então, preste bem atenção como que você vai fazer aqui a sua frase de afirmação. Em geral, para nós que trabalhamos com afirmações positivas, que é um pouco distante desse processo, as afirmações têm que ter um impacto enorme, grande e profundo dentro do seu ser. Por exemplo, quando foi lançado a lei da atração há muitos e muitos anos atrás, nós criamos várias ferramentas, inclusive CDs especializados de afirmações positivas, como essas que você hoje vai fazer.
mas as afirmações eram audíveis e tem todo um processo de elaboração. São sessões especializadas com afirmações positivas, onde você repete essas afirmações ou onde você mentaliza. O processo de verbalizar se torna um empoderador, ele melhora toda a capacidade de absorção do cérebro. Bom, sendo assim, nós temos 10 CDs nessa linha. E como foram feitos esses CDs? Esses CDs, além de todos os outros que são elaborados aqui no nosso instituto, respeitam um padrão de arquitetura. Primeiro, a qualidade sonora de todos eles são testados por softwares não só nacionais como importados. Nós temos softwares alemães, software dos Estados Unidos e outros europeus também, que eles medem todo o grau de qualidade de cada CD que nós realizamos. A arquitetura ela é complexa e ao mesmo tempo simples. Todos eles têm background, ou seja, tem um fundo musical e tem repetições específicas. Repetições que foram reproduzidas fielmente a partir de ensaios e trabalhos nos quais nós fizemos em nossos grupos. Ou seja, nós temos um grupo aqui no Instituto. Tem 20 alunos, nós pegamos, vamos testar esse CD, passamos esse CD para 20 alunos, fazemos reuniões semanais para instituir qual o processo que nós vamos fazer, como deve ser feito, e assim trabalhamos estatisticamente com os resultados. Então nós temos lá, por exemplo, vamos supor, um CD de afirmações positivas para a prosperidade. Nós temos muitos outros. Nós temos para procrastinação, nós temos para ansiedade, nós temos uma carteira de 10 CDs para essa base específica. Chegando lá nesse grupo, um desses CDs vai ser testado antes de ser lançado. Então nós conversamos com todo o grupo, demos toda uma pauta da afirmação, utilizam-se os CDs, eles vão relatando as modificações estruturais de comportamento, nós fazemos toda uma verificação, um processo analítico, vemos se as pessoas alcançaram seus objetivos e quando chega até nós, para que a gente possa lançar o CD tem que ter uma eficácia de no mínimo 75%. Menos disso, nenhum CD é lançado. Temos alguns trabalhos que até então nunca foram lançados, porque a estrutura que eles tinham não era adequada para isso. Hoje nós contamos com uma carteira, um hall de 10 a 15 CDs nessa área de afirmações positivas. Como é feito tudo? Cientificamente, com estudo, baseado nesses grupos. Acabou, realizamos, fechamos aquele trabalho, nós mandamos para um outro grupo, com 5 pessoas, que não sabem absolutamente nada sobre o CD, mas vão participar assim mesmo. É como se fosse um ponto cego dentro do trabalho. É aquele feedback que nós vamos ter finalizado. E as pessoas utilizam e a gente vê o desenvolvimento de cada uma. Avaliado positivamente, ele vai para ser comercializado. Então nós desenvolvemos ferramentas baseadas em trabalhos científicos e em respostas científicas. Respostas que podem ser controladas, analisadas, verificadas, averiguadas, estatisticamente, com evidências. Isso que é importante. Aí você me pergunta, Dr. Paulo, será que essa meditação de 55 vezes 5 funciona? Bom, na verdade eu vou te falar sinceramente o meu ponto de vista. Eu gosto de ser muito honesto quando eu falo com você. Primeira coisa é, imagine o seguinte, você tem lá uma petição, uma afirmação para ser feita. E você coloca ela no papel, vai repetir 55 vezes. E em 5 dias, porque é 55 vezes 5, em 5 dias isso vai se realizar. Então, eu imagino que você, por exemplo, peça 100 mil reais. E daqui 5 dias esse valor vai estar no seu banco. Eu gostaria que você fizesse e depois me comprometesse a mostrar os resultados alcançados. Na verdade, isso não funciona tão simples assim. Eu sinto muito lhe dizer, mas essa é a minha visão. Tá? É igual os nossos CDs de afirmação positiva. Eles são ouvidos, no mínimo, durante 28 dias para surtir os primeiros resultados. Nós temos estatisticamente isso daí. Então, não é em 5 dias que as coisas vão mudar. Na verdade, a afirmação positiva ela trabalha todo o nosso mecanismo cerebral de uma forma a enriquecer, plantar, retirar as ervas daninhas que são as contracrenças, são os bloqueios e as resistências. Não adianta nada eu ficar pedindo para o universo 55 vezes e em 5 dias obter. Não faz uma coerência muito grande isso. Você pode ver, você pode pedir um carro, você pode pedir uma companheira nova, um companheiro novo, você pode pedir dinheiro no seu banco, você pode pedir uma casa, pagar todas as suas dívidas. Em 5 dias isso não vai acontecer. Isso necessita muito, fielmente muito, de que você tenha um processo de plantar tudo isso na sua mente, desejar fortemente, vibrar e fazer isso acontecer.
Não é possível que você esteja endividado com 20 mil reais a negativo no banco e de repente fazendo em 5 dias você vai ter 100 mil lá. Se você parar um pouquinho para observar a coerência, isso daí tudo vai te dar um poder de você olhar para as coisas de uma maneira diferente, de poder investir, melhorar, força, energia. Mas se você só sentar e fizer isso, 55 por 5, 33 por 3, será que realmente funciona? Bom, eu deixo aqui para você fazer a sua experiência pessoal. Agora, lembrando-se que quando ela é alicerçada num processo onde é controlado, onde tem evidências, que é o que justamente nós fazemos não só com essas ferramentas, nós temos também os nossos brainwaves, que são os arrastamentos mentais. Você escuta sons especializados, frequências especializadas que vão simplesmente colocar o seu cérebro num padrão diferente. E isso a gente pode confirmar através dos eletroencefalogramas. Você entra num estado, por exemplo, de depressão, num estado de conflito, utiliza um CD e depois você faz um eletroencefalograma posteriormente. Você vê os resultados, as fotos do PET scan, é tudo modificado, a estrutura mental modificou. Você sai de um estado muitas vezes beta para um alfa, porque tem um arrastamento mental. Isso é científico, é comprovado. Você tem mensagens subliminares. Mensagens subliminares quebram hábitos. Por exemplo, eu tenho baixa autoestima, eu escuto um CD subliminar, aquilo vai me ajudar. Eu tenho medos, eu escuto um CD subliminar, aquilo vai me ajudar. A mesma coisa, nós temos um cartel de 5 CDs de hipnose, nós trabalhamos com hipnose clínica. Clínica, não estou falando daquela que você vai colocar a mão na cabeça da pessoa e simplesmente ela vai desligar e entrar em sono. É uma hipnose séria, é algo que é utilizado na USP, na Universidade de São Paulo, onde nós temos aí relatos de cirurgias feitas quando não se pode utilizar anestesia por algum problema de alergia. Tem um profissional utilizando a hipnose ericksoniana clássica, fundamentada em conceitos. Ou seja, vai ajudar como tem ajudado. Nós temos outros CDs em outras áreas, como é o CDs de mantralização, que também trabalham com a perspectiva de pequenas palavras bombardeadas no seu cérebro para te libertar de algumas crenças negativas que podem estar influenciando no seu corpo físico. São trabalhos fantásticos que tem profissionais, não só internacionais como aqui nossos nacionais, de grande peso, que fala sobre o corpo e a linguagem do corpo e as doenças. Então, nós temos muita coisa, muito trabalho feito com profissionais de qualidade. Então, quando surgem alguns no mercado, nós temos algumas restrições. Essas restrições geralmente vêm naquele ceticismo. Será que funciona? Então, eu deixo para você a pergunta: será que funciona? Vai lá, faça a sua experiência. Se ela funcionar, deixe o seu comentário aqui. Para nós é importante. Mas lembre-se bem, tudo é baseado em evidência. Por exemplo, eu tenho um dinheiro para sair. X, 30 mil reais. Eu fiz, em 5 dias saiu. Será que realmente, sem fazer isso também, esse processo não seria natural? Pensa com um pouquinho de carinho sobre esse tema. Às vezes a própria natureza se incumbe de realizar esses bloqueios, esses desbloqueios. Tudo é muito natural. Agora, é claro, né? Quando nós falamos de afirmações positivas, nós falamos de objetivo, que é importantíssimo. Se você não tem um objetivo, você não tem absolutamente nada. É como se fosse um navio naufragando. Então, um ponto positivo para essa técnica, que é ter um objetivo. Hoje você está perdido, estou sem rumo, quero um objetivo? Bom, que bom. Você vai sentar e vai colocar lá seu objetivo. Aí, segundo, além do objetivo, você sabe exatamente o que você quer, uma descrição. Esse modelo todo é baseado num processo de programação neurolinguística chamado SMART. Se você procurar o SMART aqui no YouTube, você vai encontrar muita coisa sobre isso e vai ver que existe muita relação também. Objetivo e descrição do objetivo. Quando você vê uma descrição do objetivo bem detalhada, o seu foco ele aumenta para aquela situação, para aquele objetivo. Isso é importante. Então, objetivo, foco. De repente você coloca um prazo, mas o prazo que é definido aqui é 5 dias, que chega a ser um pouco incoerente mesmo, né?
Porque definição de prazo em situações em geral não deve ser realizado. Porque existe apenas três tipos de prazo. Aqueles de curto, médio e longo prazo. E nós sabemos que existem situações que é a longo prazo com muita estratégia. Imagine, só para você ter ideia, um empresário de uma empresa que está batalhando todo dia, está tentando lá colocar o seu produto para vender, tem os seus funcionários, tem todo um sistema lá preparado. Aí ele está precisando de 100 mil e ele vai fazer as afirmações. É 55 por 5. Ele começa a fazer as afirmações, faz, e no dia ele completa 55 afirmações. Muito bem, será que daqui 5 dias ele vai ter dinheiro lá no banco, 100 mil reais, sendo que ele está lá batalhando, produzindo, tentando buscar saídas? Será que alguma coisa assim tão simples vai cair na mão dele e está resolvido? Bom, se for assim, essa técnica deveria ser passada para todo mundo, principalmente para as pessoas que têm fome. Você já percebeu? Que as pessoas que têm fome, às vezes elas não iriam colocar lá um carro, porque talvez nem passe isso na mentalidade delas pelo universo que elas vivem. Talvez elas também não vão pedir absolutamente nada de dinheiro, mas eu tenho certeza que elas vão pedir comida. Imagina, uma pessoa olha lá e eu quero comida, e que seja pelo menos um pão. E faz essa afirmação 55 vezes. Será que daqui 5 dias ela vai ter isso? Será que não é fácil? Não é muito mais lógico pessoas se unirem para ajudar pessoas assim? Será que não é mais fácil, mais lógico, mais compreensível nós compartilharmos, ao invés de sempre querer ter e ter? Ou seja, nós temos técnicas que são criadas absolutamente para reforçar o nosso egoísmo exagerado. Enquanto isso, o mundo, ao invés de melhorar, piora. Então, quando a gente pensa em técnicas que possam auxiliar o ser humano, são aquelas técnicas que podem trabalhar a autoestima dele, para ele colocar todo o seu potencial naquilo que ele deseja. Técnicas que podem eliminar medos e inseguranças, onde sem medos e inseguranças ele pode trabalhar toda a sua força, seu potencial, sua energia. Técnicas que encontrem o auto-amor, que defina nele os valores que ele possui. Técnicas que possam auxiliar nos relacionamentos afetivos, onde hoje sabemos que 30% da nossa população se separa em pouco período de tempo, é o divórcio se instalando, é as famílias se desintegrando e as pessoas ainda hoje querendo carro, querendo avião, querendo celular, querendo tudo. Não está na hora da gente abandonar o tudo para querer coisas mais profundas? Então, segue minha dica, não é desmerecendo, uma vez que nós trabalhamos com essas técnicas, vendemos produtos assim, mas também com um perfil muito mais arrojado, ferramentas muito mais elaboradas, trabalhadas para um propósito muito mais profundo. Segue minha dica hoje para você sobre a meditação ou repetição 55 por 5 ou 33 por 3. Se você quiser realizá-la, realize e depois fale conosco sobre a sua experiência. Eu agradeço e claro, se você gostou, pode deixar aqui o seu comentário. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ouvir isso. A maioria das pessoas vai deixar muitos negativos, porque no fundo as pessoas querem coisas fáceis. Uma experiência muito simples sobre isso, que eu posso encerrar o vídeo aqui com você, é mais ou menos isso. Se você pegar uma criança, um adolescente, um adulto com esse tipo de mentalidade, olha só, você chega até mim, eu falo assim, olha, eu tenho uma caixa de bombom, ela é sua aqui agora, você pode pegar, pode levar para casa. Mas se você esperar um ano, você volta aqui e eu vou te dar 10 caixas de bombons, 10 caixas. O que a pessoa geralmente faz? Ela escolhe a primeira. Ela quer pro aqui, pro agora, fácil, tá lá, tá na mão dela. Ela não quer investir. Ela não tem tempo para investir.
ela não quer usar absolutamente nada, ela quer ficar na zona de conforto e simplesmente curtir aquela primeira caixa de bombom. Sendo que se ela investisse nela mesmo, daqui a um ano ela teria 10 caixas de bombom. Perspicácia, inteligência, sabedoria, conhecimento, força de vontade. Isso é fundamental. A criança pensa assim. Metade do nosso mundo também pensa. Nós não queremos as coisas para longo prazo ou médio prazo. Quando se fala, por exemplo, eu vou me aposentar daqui 10 anos, a pessoa não quer investir daqui 10 anos. Ela quer saber do hoje. Mas não é do aqui e do agora consciente. Ela quer saber do prazer. É muito diferente. Ela quer saber do eu quero, dos desejos, do egoísmo, do imediato. E assim as coisas não vão funcionar. E é por isso que nós passamos por uma transição de conhecimento, de trazer para todos nós as ferramentas certas, para que de forma palpável você possa almejar, conseguir os seus objetivos, sem tanta ilusão. Eu agradeço e, claro, estou aqui à sua disposição. Um forte abraço para você.